Obrigado, Jesus. Mais um dia para a gente cantar um hino da harpa cristã. Mais um hino para a gente falar da palavra de Deus. Mais um dia, para falar da palavra de Deus, para cantar, para orar, para abençoar, ser abençoado. Em breve estou no monte fazendo esse trabalho também, lendo a Bíblia, cantando, porque a gente tem que buscar o azeite do Senhor, não é verdade? Vou cantar 2 hinos da harpa antes de ler a palavra. Nós vamos continuar essa campanha de 1 Coríntios. Tenho feito essa campanha pelas madrugadas. Hoje, estamos um pouco mais tarde, já são 8 horas da manhã, 9 horas, 8h59. Mas Deus sabe todas as coisas, Então eu vou colocar a fé em ação. (172) da harpa cristã. Amém? Ó pecador cansado e abatido, que neste mundo vagas sem consolação, se queres ser de graça revestido, aceita Cristo e sua salvação. Aleluia, glória a Deus. Ó vem te entregar ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera cheio de amor. Ó pecador, se estás desanimado, porque o mal domina todo o teu ser, ó crê em Cristo crucificado, e contra os vícios tu terás poder. Ó vem te entregar ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera cheio de amor. Ó pecador, por que não te entregas a Jesus Cristo, o bondoso Salvador? Harpa cristã 172. Que vindo a morte grato te carrega ao paraíso de ouro, ao país de amor. Glória a Deus. Ó vem te entregar, glória a Deus, ao grande Salvador, que veio te salvar, glória a Deus, e te espera cheio de amor. Se comoção tu sentes em tua alma e queres hoje receber a salvação, aceita Cristo com fé e com calma. Vem te entrega de todo o coração. Ó vem te entregar, glória a Deus, ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera cheio de amor. Graças a Deus, Nós vamos ler a palavra do Senhor, para a glória de Deus. Estamos aqui fazendo mais uma livezinha. Uma livezinha maravilhosa, Que é da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12. Acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Ora, glória a Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, graças a Deus, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Estamos lendo aqui capítulo 12 de 1 Coríntios, 12 dias de live a respeito de 1 Coríntios, e o capítulo 12, versículo 11 da parte B que nós estamos lendo diz: mas um só é o mesmo Espírito Santo, opera todas essas coisas, repartindo particularmente, a cada um como quer. Amém? Por mais que as pessoas não aceitem, o dom do irmão, da irmã, das crianças, do vizinho, da vizinha, a unção de cada um tem que ser respeitada, porque o dom é dado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos ter cuidado quando a gente falar, ou ter inveja do dom do irmão, da irmã, porque não é uma coisa que nasceu com ela, Deus que deu. Amém? O Espírito Santo habita no crente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Amém? A gente lê aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Continuando aqui na parte B do capítulo 12 de 1 Coríntios, que estamos no 12º dia da campanha de 1 Coríntios, a unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Amém? Estamos falando do mesmo dom e do mesmo chamado do Espírito Santo, Cada um Deus chamou para uma obra, Às vezes a pessoa tem inveja da outra pessoa, não deixa cantar, não deixa pregar, não deixa ir, não deixa vir, porque ela quer se colocar entre o crente e o Espírito Santo, É uma coisa a ser tomada cuidado, Certa vez eu andei falando que eu era o menor da casa para aqui, menor da casa para ali, e pisado daqui, pisado dali, porque a gente às vezes fala demais, E como dizia um pastor há 30 anos atrás, a gente fica dando confiança, a pessoa quer colocar a gente no bolso. E aí eu fiquei com essa história de que eu era o menor da casa, menor daqui, menor dali, começou o esculachamento e Deus falou para mim: você não é o menor, nem você é o maior. O meu sangue nivela todos iguais. Amém, irmão? Você não é o menor, nem você é o maior. O meu sangue nivela a todos por iguais. Dentro da igreja Deus me falou isso. E eu passei a me respeitar. Porque às vezes a gente passa por um cristão, uma pessoa que se diz cristão, e dá a paz do Senhor Jesus, a pessoa não responde. Aí a gente começa a se culpar, achar que é o menor, que é isso, que é aquilo outro, se autopunir. E Deus vem e te fala: olha, chega, porque você não é o menor nem o maior, você é igual. Eu comprei todos com o mesmo sangue, o meu sangue nivela todos por igual.
Então tem muita gente se sentindo humilhada, esvaziando as igrejas, porque o inferno não está brincando, entendeu? E essa semana, não sei porque Deus está colocando um monte de coisa na minha frente a respeito disso, dessa humilhação, de crente jogando praga em outros, praguejando. Então tá na hora de parar, entendeu? E se santificar, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 3, versículo 16, o Espírito Santo de Deus está dentro do crente. E como diz uma cantora muito conhecida, ela respeita a unção de cada um. Por quê? É uma mulher de Deus que lê a Bíblia. Porque Jesus falou que você erra porque você não lê a Bíblia. Amém? Errais porque não conheceis a Escritura. Uma pessoa que conhece a Escritura, ela vai ver que os crentes são templo de Deus. Eu me lembro que em Números capítulo 12, houve uma sedição ali, uma falação sobre a vida de Moisés, a vida pessoal de Moisés, né? Miriam e Arão estavam ali falando da vida de Moisés, né? Não respeitando a unção de Moisés, e estava aquela confusão dentro do local onde eles viviam, né? Nas tendas. E todo mundo falando de Moisés, porque a mulher que ele arrumou era de outra cidade, era uma mulher cuxita. E diz no capítulo 12 de Números, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Números capítulo 12. Amém? O Senhor ouviu. Glória a Deus. O Senhor ouviu, né? Glória a Deus. E diz a Bíblia, né? No versículo 3 do mesmo capítulo 12, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E Deus disse para os três, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, então, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Amém? Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas, diz no versículo 7, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Está vendo, irmão? O perigo de ficar falando de um homem de Deus que a gente não conhece, qual a intimidade dele com Deus. Versículo 9 do capítulo 12 de Números. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, glória a Deus, aleluia, e eis que era leprosa. Está vendo, irmão, o perigo? Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Viu? O que é falar de um outro irmão? É um pecado que age como louco. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira no seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Tá vendo, irmão? O que Deus pensa sobre isso? Porém, depois do povo partiu de Reslote, e
Assim, versículo 15 do capítulo 12 de Números. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Nós estamos na campanha de 1 Coríntios capítulo 12. Agora vamos ler a parte B. Vale lembrar que até os anjos, quando vinham trazer uma notícia da parte de Deus, ele trouxe a mensagem para o pai de Sansão, trouxe a mensagem para o pai de Isaac, trouxe a mensagem para o pai de João Batista. Houve algumas vezes que o anjo desceu do céu para trazer as mensagens, e uns riram, outros duvidaram, e o anjo até questionou: você está rindo? A pessoa falou: não, você riu sim, você vai comer um jiló porque você riu. Então as coisas de Deus é coisa muito séria. João Batista, o pai de João Batista, ele já estava de idade, a mulher dele de idade e estéril. O anjo falou que ela ia dar à luz um filho e ele não acreditou. Mas nós já estamos de idade. Qual o sinal que você me dá para me saber que realmente João Batista vai nascer? A partir de hoje você não fala mais, você está mudo. Quando a criança nascer, que você der o nome, você vai voltar a falar. E aí, a criança nasceu, João Batista nasceu. Os pessoal falaram assim: olha, vamos dar o nome da criança, o mesmo nome do pai, Zacarias. Aí a esposa falou: não, o nome dele é João. Aí eles falaram: mas aqui na tua aldeia não tem ninguém com o nome de João, de onde você tirou esse nome? Aí perguntou pro pai, né? Com sinais, porque ele não estava falando. Desde quando ele viu o anjo, ele pediu o sinal e ele ficou mudo. Aí ele pediu uma tabuinha e escreveu lá João. Quando ele escreveu João, ele voltou a falar. A história correu por todo aquele lugar ali onde eles moravam. Todos maravilhavam e pensavam: quem é essa criança, né? Abençoada. Mas o que nós estamos falando aqui, irmão, é de uma seriedade com as coisas de Deus. Amém? Está na hora de buscar o azeite. Nós lemos aqui sobre a virgem, 5 virgens loucas e 5 virgens sábias. As virgens loucas não estavam nem aí para sua vida espiritual, não tinha azeite, né? Estavam andando como queria. Mas as virgens sábias tinham azeite na sua lamparina, e o esposo veio e disseram: aí vem o esposo. Aí as virgens loucas correram atrás das virgens sábias para pegar o azeite delas emprestado. Me empresta o vosso azeite para a gente também chegar lá. E elas falaram: olha, se eu der meu azeite para vocês, vai ficar eu e vocês sem azeite. Então vocês vão lá onde comprar, onde vende. As virgens sábias entraram nas bodas, né? A porta foi fechada, assim como a porta da Arca de Noé foi fechada por dentro pelo anjo. Glória a Deus, aleluia. E chegou as virgens loucas, né? Bateram na porta, pediram para o Senhor abrir, chegaram atrasadas, a porta fechada, e aquela voz lá falou: não vos conheço. A voz lá de dentro falou: não vos conheço. Então, depois do arrebatamento, não adianta mais procurar o azeite. Tem que ser agora, buscar agora, renunciar agora, né? Fazer a obra que foi chamada agora. Cada um foi chamado para uma coisa. Nós estivemos lendo aqui na primeira parte do capítulo 12 de 1 Coríntios que o dom de Deus é repartido conforme Ele quer, né? Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Irmão, quando a gente já tem certo tempo na presença do Senhor, a gente vê às vezes a pessoa que não analisa a Escritura falando umas besteiras, é tão triste. Chega, deixa os mais antigos chocados, sabe? Porque a pessoa não lê a Bíblia e não sabe que o templo do Espírito Santo somos nós, né? Então, às vezes a pessoa quer ofender os vasos e ela fala cada besteira que é triste de ouvir. Mas como nós lemos aqui em Número capítulo 12, Deus ouve e Ele dá a resposta, amém? Vou terminar na segunda parte, a parte B.
do capítulo 12 de 1 Coríntios, amém? A unidade dos membros do corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Difícil, né, irmão? No dia de hoje a pessoa entender que ela não é o membro todo, que cada um tem uma função específica chamada por Deus para fazer, né, irmãos? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, glória a Deus, aleluia, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam-se com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores. Vamos lá? Pois milagres, vamos ver aqui se eu pulei alguma coisa. Depois, né? Depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Vale lembrar que terminei de ler, né, a parte A e B de 1 Coríntios, de 1 Coríntios capítulo 12, né, 12º dia de live. Estava fazendo pelas madrugadas, hoje foi da parte de Deus querer que eu fizesse agora 9 horas da manhã. E teve uma irmã que ela foi arrebatada, Deus levou ela no céu, o anjo levou ela numa sala, tudo de ouro, chão de ouro, parede de ouro, tão límpido, que tanta glória que ela não aguentou nem ficar em pé. E ela disse que na sala ela viu várias caixinhas bonitas, né? E o anjo abriu aquela caixinha, que ela ficou curiosa para saber, né? Que a gente chega no céu quer saber o que é cada coisa, né? E ela viu as pedrinhas naquela caixa e o anjo falou, olha, isso aqui são os dons que eu dou, né, pro crente. Se o crente não usar, eu tiro desse crente e dou pro outro crente. Então são muitas coisas maravilhosas, né, que Deus nos entrega através do seu Espírito, mas que cada um fique na sua posição que Deus chamou, cuidando da sua própria vida, orando pela sua família, buscando pela sua família. Cada um tem sua família para buscar pela sua família. Cada um tem seu ministério para buscar pelo seu ministério. Amém? E guardar o seu azeite. Você está buscando, tem um azeite aí, guarda o teu azeite, que tem muita gente fazendo coisas terríveis e pedindo oração. Eu não gosto nem de lembrar das coisas que mandaram para mim na internet.
É muito triste, sabe? A pessoa tá brincando com a vida espiritual dela, ainda quer me mandar umas coisas terríveis. Irmãos, tem muitas brincadeiras saudáveis na internet, sabe? Que a gente alegra até o outro irmão com aquilo ali. É bonitinho, né? Ver aquilo ali, mas tem gente que faz umas coisas tão feias, manda uns negócios tão feios, horrorosos na internet, que eu falei pra irmã, não manda isso pra mim não, que eu fiquei até com dor de cabeça agora. E estamos vivendo uma época de vigilância com os vídeos, porque alguns vídeos estão mandando umas coisas terríveis. E eu tive uma visão aqui no quarto, depois de ver um vídeo, e eu não fiquei assistindo o vídeo, só passei rápido quando eu vi o que era. Mas um portal abriu, e eu vi aqueles tentáculos pretos, tipo perna de aranha, grosso assim, e no meio tinha uma pessoa, uma mulher ali, e ela estava já em cima de mim assim, só que Deus não deixou eu dormir, eu acordei. Quando eu abri o olho, ela sumiu, voltou para trás, aquele portal fechou. Então tem uns, eu fico até arrepiado, tem uns negócios que estão rezando aí, sei lá o que eles estão querendo aprontar. Então quando o crente vê que é uma coisa de Satanás, vou falar logo claro, não fica assistindo não, porque ali tem uma reza ali, um negócio, eu não sei o que é, mas que abre o portal e pode te prejudicar na hora de dormir, amém? Que o adversário ele é covarde, ele espera dormir para vir aprontar. Eu já vi coisa até com o olho aberto, e quando eles viram que eu vi eles atravessaram a parede, na igreja foi revelado que era para mim não temer porque tinha sido enviado. Então agora a gente fica, dorme, dorme, mas com o olho aberto, tu fecha. Quando eu ajoelhei para orar, o Espírito Santo fez assim comigo, ó. Rapidinho eu olhei aqueles dois seres em pé, em branco, né? Aquela nuvem branca, mas com todos os membros. Quando eles viram que eu vi, eles fizeram assim e passaram pela parede. Aí quando eu fui na Deus e Amor, lá de Parque São Vicente, agora já fechou aquela igreja, ali em frente à Escola Alice, tem uma pessoa aqui que quando foi orar, você viu uma coisa. E foi algo enviado e Deus está falando para você não temer, da parte de quem? Aí eu levantei a mão, era eu mesmo. Eu já sabia, porque o Senhor fala direitinho, né? Pra gente saber que é com a gente. Então, irmãos, toma cuidado com vídeos que o cristão não pode assistir, amém? Assiste só coisa que é luz na tua vida, coisa que vai te edificar e vai levar coisa boa para dentro da tua casa, para dentro do teu olho, para dentro da tua vida espiritual, porque o olho, né? Você tá vendo ali com o olho, vai entrar para dentro de você aquilo ali. Então procura vigilância, vigiar, no olhar, no falar, no pensar, que tá chegando a hora da trombeta soar e o azeite tem que estar forte. Amanhã eu continuo nessa live 1 Coríntios capítulo 13, que hoje nós lemos já temos no 12º dia. Amém? Deus abençoe a todos.